Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu vou estar compartilhando com os irmãos a semana 2 do alimento diário, né, que nós estamos desfrutando. O tema da semana, o tema central da semana 2 é a pressão dos que defendem a circuncisão para não serem perseguidos, né? Vamos repetir comigo? A pressão dos que defendem a circuncisão para não serem perseguidos. Nós lemos aí Gálatas 5:11, né? Que é um dos versículos-chave também dessa semana. Ó Senhor Jesus, e essa semana o Senhor tem nos levado muito ali dentro do livro de Atos, né? Ali mostrando para nós novamente sobre a igreja primitiva, né? Como que começou a igreja. A gente vê que a igreja ali no início de Atos era uma igreja muito abençoada, né? Uma igreja que avançava. Mas se a gente for ler lá, a gente vê que os irmãos, eles tinham tudo em comum. Isso é muito importante, né? Na igreja, nós temos que ter essa unidade e unanimidade. Falou na imersão, né? Tem que haver isso no nosso meio, para que haja, para que o Espírito tenha liberdade. Se tiver isso no meio da igreja, a unanimidade, o Espírito ele acha liberdade. E aí as coisas acontecem. Ali a gente vê que os irmãos, eles tinham tudo em comum, né? Os irmãos, a igreja ali em Atos iniciou de uma forma poderosa, irmãos. Não era uma pessoa, duas que eram sendo salvas, era 1.000, 5.000, era várias pessoas, eram muitas pessoas. Então mostra para nós que quem faz a obra é o Espírito. Mas a partir do momento ali que os irmãos ali recebem, né, o Espírito de Pentecostes, ali a gente vê que Pedro e os demais, não é Pedro sozinho, tem que estar claro para nós, é o corpo, é a igreja que avança. A gente vê que ele, quando levanta Pedro, ele não levanta sozinho, levanta ele e os 11. Né? Então, mostra para nós que a igreja ela tem que ser uma em tudo. Tem que ter o mesmo propósito, a mesma visão. Porque ali os irmãos tinham. Né? Eles tinham o mesmo propósito, a mesma visão, alimentavam da mesma palavra. Então, os irmãos tinham tudo em comum. E o Espírito achava liberdade. E por ser assim, a igreja avançava. Só que o irmão mostrou para nós que ela teve um tempo, né? Durou isso uns 6 anos. Depois disso começou a entrar as coisas, as leis humanas dentro da igreja, e os irmãos perderam, né, essa simplicidade, né? E aí a gente vê que depois surgiu a perseguição, a igreja foi totalmente derrotada, porque entrou coisas do homem. Então toda vez que entra a coisa do homem dentro da igreja, a igreja ela é derrotada. A igreja ela perde o frescor, ela perde a vida, ela perde alegria, ela perde satisfação. O que acontece? Nós perdemos a vontade de vir para as reuniões, nós perdemos a vontade de participar das reuniões de FCMs, nós perdemos a vontade de fazer um grito de guerra, de invocar o nome do Senhor, nos tornamos totalmente frios quando entram as coisas do homem dentro da igreja. Por isso, irmãos, que ao servir ao Senhor, nós temos que ter muito cuidado. Como que eu estou servindo o Senhor? Estou servindo o Senhor na minha maneira, do meu jeito? Se for desta forma, em breve, a igreja ela pode ir de água abaixo, igual aconteceu ali. Não foi de um dia para o outro, foi 6 anos. Né? Então, nós temos que ter muito cuidado. Temos que ser simples, obedecer o comando da palavra e agir em cima da palavra do Senhor. Agir no Espírito. Não agir em nós mesmos, porque quando nós agimos em nós, nós colocamos nossos pensamentos, o que eu acho, o que eu penso, não, eu acho que deve ser assim, não, tem que ser feito dessa forma, e aí o que acontece? O Espírito ele perde a liberdade de agir no nosso meio. No início aqui, os irmãos estavam pedindo hino, né? Os irmãos escolheram hino. Eu lembro que quando eu comecei a reunir na vida da igreja, é algo, irmãos, que a gente não pode perder. Tem coisas na vida da igreja que a gente fazia lá no passado que tem que fazer hoje. Um deles invocar o nome do Senhor. Você tem que invocar o nome do Senhor sempre. A gente fazia no início, o Senhor nos deu essa visão. Invocar o nome do Senhor é precioso, mas também você escolher um hino, trazer para as reuniões da sua casa, lá ouvindo o hino lá, desfruta do hino, traz para as reuniões, isso também nós não podemos perder, que é algo bom, é algo maravilhoso, é algo que a igreja praticava, que infelizmente está perdendo. Né?
Então, tem coisas que a igreja ela renovou, ela tem uma renovação, mas tem coisas que não pode ficar para trás. Uma delas é sobre os hinos. No sábado, normalmente, o serviço de música dá essa liberdade para os irmãos estar pedindo hinos. Os irmãos podem chegar e falar, irmãos, eu quero ouvir tal, vamos louvar tal hino. E eu lembro que os irmãos já entravam daquela porta ali, já desfrutando da letra do hino, entrando na letra do hino. E aí, o que é isso, irmãos? Isso é liberdade do Espírito. Então, nós não podemos perder as práticas que nos levam a estar mais próximo do Senhor. Isso, irmãos, é algo maravilhoso. Eu desfrutei, quando eu comecei a reunir, era assim. Aí o irmão fala assim, o irmão está voltando lá no tempo atrás, a igreja renovou, sim, tem coisas que a igreja não pode perder. Ela vai estar sempre renovando, vai ter sempre ferramentas novas, mas tem coisas que nós temos que fazer sempre. Então, eu acho que, eu estou falando isso para os irmãos terem liberdade, chegar aqui no sábado, ter liberdade de pedir hinos, fica à vontade. Lembra daquela época que você começou a reunir. As irmãs aqui que tem mais tempo de vida aqui, sabe que era assim. Eu peguei uma boa parte, um bom tempo sobre isso, eu não estava aqui nas reuniões direto, morava na roça, vinha de 15 em 15 dias, ou talvez até mais. Os irmãos iam lá na roça buscar nós. Olha que cuidado, irmãos. 52 quilômetros, ida e volta 104 quilômetros. Os irmãos deslocavam daqui, ia lá na roça, apacentar eu e minha esposa. E meu irmão também, que morava lá, o Cícero, não sei se os irmãos aqui conhecem, mora lá na roça. Os irmãos iam lá levar a palavra para nós. Olha o cuidado dos irmãos. E eu estou mostrando para os irmãos que essas práticas nós não podemos perder. Outro ponto, se tiver alguém que você está cuidando, cuida bem dele, cuida de perto. Os irmãos fizeram isso comigo e minha esposa, e hoje nós estamos aqui. Eu creio que se os irmãos não tivessem feito isso, esse esforço, talvez eu não estaria aqui hoje, Mas isso é o amor dos irmãos, o amor de Deus nos irmãos, que acaba esse rio, ele flui. Não é isso? Nós temos desfrutado, o rio, ele flui. Então, os irmãos, com o amor de Deus que estava neles, foi lá na roça cuidar de nós. Eu estou mostrando para os irmãos, são práticas que a gente não pode deixar para trás. Não, agora já mudou, agora eu não preciso mais estar indo apacentar ninguém, Eles vêm nas reuniões. Não, não é assim, nós temos que... A palavra essa semana tem falado sobre a pregação do Evangelho. Os irmãos que estão acompanhando aí as conferências, os irmãos têm falado muito sobre a pregação do Evangelho, que é o nosso objetivo, é o objetivo da igreja. Essa é a incumbência que Deus deixou para a igreja. Então nós precisamos, tem prática que nós não podemos deixar, irmãos. Nós temos que fazer, estar relembrando, voltando esses momentos bons, levando a estar mais unânimes, estar mais juntos. Não só na palavra, mas em todos os itens, no louvor, na imersão, está tudo junto. Então, isso é muito bom. Ó Senhor Jesus. E nós sabemos, irmãos, que foi mostrado na imersão, aqui nós desfrutamos, que quem governa a igreja é o Espírito. É através do Espírito que a igreja ela é governada. Então, por isso que eu falei que tudo que nós iremos fazer para a igreja, para o Senhor, tem que ser no Espírito. Quando eu faço na minha carne, agindo no meu eu, no meu ego, na minha natureza caída, nós sabemos que não é bom. A igreja ela não avança, a igreja ela não sai daqui desse local de reuniões. É só vir para... Quando está acontecendo isso, quando acontece isso, os irmãos só querem sentar na cadeira, ouvir mensagens e voltar para casa e tudo bem. É dessa forma, quando nós estamos agindo em nós mesmos. Mas se você está dependendo do Espírito, o Espírito nos leva a avançar. O que é avançar? É sair da nossa zona de conforto e ir para as ruas pregar o Evangelho. É sair no domingo, você tem uma incumbência, pregação do Evangelho. Hoje mesmo nós saímos na parte da manhã, Hoje foi a equipe do irmão Flávio, só que ele está na conferência. E aí eu fui para cooperar com os irmãos. Foi maravilhoso. Foi pouco tempo, foi uma média de 40 minutos de pregação do Evangelho, mas os irmãos precisam ver que maravilha que foi. Fomos lá para a feirinha e ali pregamos o Evangelho. Depois do bazar, saímos pregando o Evangelho. Então, irmãos, isso é quem nos leva às ruas, não é a minha vontade, é o Espírito que está em mim. Ele me levanta, me coloca de pé e me dá força, me dá coragem. Porque quantos irmãos aí talvez não saibam para pregar o Evangelho porque fica com medo, mas o que é que eu vou falar?
Ah, mas eu ainda não sei a Bíblia toda. Mas como é que eu vou orar? Eu não sei orar. E aí não sai. Mas aí você está usando a sua própria capacidade. Mas se você depender do Espírito, você vai levantar e vai ir com os irmãos. Talvez não seja nem seja o dia da sua equipe. Seja uma equipe de outro irmão, mas você quer estar junto. Você quer cooperar com a obra. Isso quem nos faz fazer, quem faz a gente fazer isso, irmãos, é o Espírito. Porque Ele está governando a igreja. Ele que governa a igreja. Ó Senhor Jesus. Vamos ler Atos capítulo 1, versículo 8. Hoje nós vamos ler muitos versículos aqui dentro de Atos, né, que essa semana o irmão falou muito sobre isso. É claro que tem mais pontos, né, mas infelizmente por causa do tempo a gente não consegue trazer aqui todos os pontos, né, da mensagem do alimento diário. Por isso que eu também encorajo os irmãos, no final, compartilhar. O compartilhar isso aí é complementar a mensagem. Compartilhar dos irmãos complementa a mensagem. Ó Senhor Jesus, Atos capítulo 1, versículo 8. Ó Senhor Jesus. O que fala aqui, irmão? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha só. Aí o que acontece aqui? Você recebe poder, né? Tem um testemunho, você recebe tudo que você precisa para sair para pregar o Evangelho, mas nós precisamos estar no Espírito, porque é o Espírito que governa a igreja, né? Senhor Jesus. Outro ponto que foi mostrado para nós é que o testemunho da igreja, ele não pode ficar parado. Ali o irmão colocou, tem uma palavra assim bem, porque a gente estava falando também sobre o rio, né? Ele colocou que a igreja ela não pode ficar represada. Represada é uma água parada, né? E nós sabemos que a água parada, irmãos, ela causa muita coisa, né? Uma água parada, ela não tem vida. Ela tem pouco oxigênio. Ela transmite doenças, polui o ambiente, porque a água está parada. Então, o que acontece quando a igreja ela está represada? É isso aí, não tem vida na igreja. Os irmãos, nenhum age, faz nada, só querem ouvir boas palavras e pronto. É o que eu falei, isso é uma água represada, né? O irmão colocou, a igreja não pode ficar represada, é isso aí. Nós não somos os rios, nós somos os braços desses rios para alcançar as pessoas, então nós não podemos ficar represados. Se ficar represado, vai haver no nosso meio doenças, né? Mau cheiro, a água represada, ela fica com mau cheiro. Interessante que você pega uma garrafa limpa, pode pegar uma garrafa limpa, irmãos, eu estou falando com experiência. Pega uma garrafa dessa PET aí, limpinha, lava ela bem lavada e coloca uma água dentro dela e deixa aí 2 meses para você ver como é que ela fica com um cheiro ruim. Ali dentro da vasilha limpa, não tem contato nem com nada por fora, mas por ela estar ali dentro daquele litro, represada, ela muda o cheiro, muda o sabor, né? O gosto da água fica um gosto ruim. Então, tudo isso é porque ficou represado. Então, o Senhor está mostrando para nós nessa noite que nós precisamos nos levantar e avançar. A igreja tem a incumbência de pregar o Evangelho. E o Senhor tem falado para nós, né, sempre está falando. Nós temos que não ser somente ouvintes de palavras. Só ouvir é bom, irmãos, mas praticar é melhor. Você tem que ouvir e o que você ouvir, você coloca em prática. Não é assim quando você faz um curso, vou dar um exemplo aqui, um curso técnico de eletricista, por exemplo, né? Você tem que fazer o curso, mas você não vai só ler, você tem que pegar e botar em prática. Para você ter resultado, você tem que colocar em prática. Né? Então, é a mesma coisa, é a palavra de Deus. Eu não devo ser somente um ouvinte, só conhecer, decorar, não. Nós temos que pegar a palavra de Deus e levar elas, colocar ela em prática. O que é colocar em prática? É levar para as pessoas. Experiência nós ganhamos na rua, nós ganhamos com as pessoas de fora. A palavra ela tem que ser uma palavra que nos dá experiência.
Tem que ter experiência de vida. Uma coisa é eu falar da palavra que eu ouvi, e outra coisa é eu falar da palavra que eu vivi. É diferente. A palavra, quando ela é vivida, ela traz mais realidade, ela traz vida para as outras pessoas. Porque as pessoas vão ver em nós a vida que tem na palavra. E aí elas vão querer essa vida. Isso é uma igreja que não é represada. É uma igreja que recebe a palavra e passa. Ou seja, nós enchemos da palavra do Senhor e ao transbordar, essa palavra alcança as outras pessoas. Porque tudo em nós vai mudar. O nosso falar, o nosso testemunho, o nosso agir vai ser diferente. E as pessoas elas vão perceber isso. Talvez eu não precise nem falar. Né? Por isso que é importante de praticar a palavra, não ser somente ouvintes. Porque se eu sou apenas um ouvinte da palavra, irmãos, eu fico represado. E essa palavra, ela vai me enchendo e vai ficando aqui dentro, vai enchendo. Daqui a pouco eu vou começar já debater a palavra, discutir a palavra com os outros demais irmãos, achando que eu sei, que eu sou bom, que eu conheço a Bíblia toda. E aí o Senhor não quer isso. O Senhor não quer que nós sejamos assim. O Senhor quer que nós sejamos rios que transbordam, que fluem, que levam vida para as pessoas. Então não vamos ficar represados, né? Isso é bem claro para nós em Atos 9. Vamos ler lá, irmãos? Atos capítulo 9, versículo 15 e 16, ali quando o Senhor fala para Paulo, o que Paulo seria para ele, né? Eu gosto muito dessa passagem, porque o Senhor mostra para nós que Ele quer uma igreja ativa, uma igreja que avança, que vai até as pessoas, né? Senhor Jesus. Aqui Ele falou para Paulo. Mas Ele está falando para cada um de nós hoje, agora nesse momento, que nós precisamos ser aqueles que agem diante da palavra do Senhor. Obedeça a voz de comando e faz a obra. Atos 9, versículos 15 e 16. Ó Senhor Jesus. Mas o Senhor lhes disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Olha a incumbência que Deus dá para Paulo. Isso é para nós. Hoje é para a igreja, irmãos. O Senhor fala aqui bem claro para nós, vai. Então não fica parado, né? Não vamos ficar represados. Esse rio tem que fluir. Amém? Tem que avançar, né? E isso, irmãos, só é possível se eu estiver de fato vivendo perto da palavra. Não adianta também a gente querer colocar para os irmãos coisas que ainda não é a realidade dos irmãos, né? Se não é a minha realidade, eu não vou avançar. Se eu não acompanhar a palavra de perto, se eu não desfruto da palavra adequadamente, irmãos, a minha reação não vai ser essa reação que o Senhor tem falado para nós. Né? Então, para a gente agir, para a gente avançar, eu preciso estar acompanhando a palavra de perto. Porque a palavra nos leva a avançar. A palavra, quando ela causa em nós uma reação. Se nós desfrutamos da palavra com realidade, irmãos, ela causa em nós uma reação. E essa reação é fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Trazer o reino dele de volta a essa terra. O Senhor tem falado muito sobre isso. Encabeçar todas as coisas. A palavra é clara para nós que ainda não foi encabeçado todas as coisas. Uma das coisas, primeiro, que Ele quer encabeçar a nossa vida da alma. O Senhor quer encabeçar todo o homem, irmãos. Começa em particular comigo e depois no coletivo com todos os irmãos. Porque se todos desfrutam da palavra adequadamente, de perto, ela começa a fazer uma obra em cada um de nós. E o que vai haver aí? Vai haver aí uma auxiliadora idônea que vai cooperar com o Senhor. Por isso que hoje a igreja é auxiliadora idônea de Cristo. Então nós precisamos ter esse coração, um coração de busca. Um coração que anela estar mais e mais
firmados na palavra do Senhor. Não é alguém que lê por ler, só para falar com o irmão, dessa semana eu desfrutei do alimento diário. Não é isso, irmãos. Você tem que desfrutar com realidade. Temos que desfrutar com realidade. Porque aí você vai ver que você vai, quando os irmãos te chamar para qualquer coisa, na vida da igreja, você não vai ter dificuldade de estar juntos. Por quê? Porque a palavra te levou a fazer isso. Não é você. A palavra, na medida que ela vai nos enchendo, você fala, não, eu tenho que levar isso para as pessoas. Olha o que essa palavra tem feito na minha vida. Você vê o trabalhar da palavra em você e você fala, não, eu tenho que levar para as pessoas. Aí gera em nós um desespero. Eu não consigo mais ficar parado. Eu tenho que levar a palavra. Mas por quê? Eu desfrutei da palavra com qualidade. O segredo é isso, irmãos, é estar firmados na palavra. Sendo ali obediente, né? Recebendo essa voz de comando, que é a palavra, e agindo em cima dela. Não fazendo nada fora da palavra. Fazendo tudo dentro da palavra. Mas eu preciso desfrutar. Então, é um dos pontos que às vezes a gente fala, as equipes estão pregando o evangelho, mas os irmãos não estão indo. Mas a gente não pode cobrar dos irmãos nada. Isso tudo tem um tempo, a hora, mas cada um precisa ter a sua experiência com o Senhor. Né? A igreja, ela foi colocada nessa terra com a missão de trazer o Senhor de volta, de levar a vida para as pessoas, de ganhar pessoas para Cristo. Então, isso depende de quanto eu desfruto. E aí, se eu desfruto bem da palavra, eu também vou fazer muitas coisas para o Senhor. Cheio do Espírito, irmãos. Não é nada em mim mesmo. Dependendo do Senhor, dependendo do Espírito. Igual falou na imersão, passo a passo. Tudo que você for fazer, você vai lembrar que você tem um Senhor. Você tem um governo. Você tem alguém que governa a sua vida. Que governa seu trabalho, que governa as suas coisas. Então você não vai fazer nada de si mesmo. Aí você vai fazer as coisas debaixo do encabeçar de Cristo. E aí, o que vai acontecer? A igreja ela vai avançar dessa mesma forma, debaixo do encabeçar de Cristo. Eu lembro da experiência de Paulo, eu não coloquei aqui a passagem, mas eu vou falar aqui para os irmãos. Em uma das suas viagens, ele queria, eu não lembro certamente o nome das cidades, né, irmãos? Depois a gente tem que desfrutar direito para passar para os irmãos. Mas é que ele queria para um lado, o Espírito falou, não, você não vai para esse lado. Ele ia fazer a coisa dele, ele ia fazer a obra do Senhor. Mas o Espírito falou, não, você vai para esse lado aqui. Irmão, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Nós temos que ser aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. E aí Paulo falou, não, então tá bom, então vou descansar. Ele descansou no Senhor. E o Senhor em sonho mostrou para ele o que era para fazer. Então, nós temos que ser esses que dependem do Espírito, né? Ó Senhor Jesus. Eu falei aqui que nós temos que estar cheios do Espírito para fazer a obra de Deus. Não tem como, irmãos. Se a gente for ver aqui em Atos, a gente só viu ali os irmãos quando começou a agir com intrepidez, quando eles receberam o Espírito Santo. Antes disso, eles estavam no lugar fechado, com medo. Porque naquela época estava acontecendo ali a perseguição ali em Israel, na cidade ali de Jerusalém, quer dizer. Estava acontecendo a perseguição ali. Então os irmãos estavam com medo. Já tinha matado alguns, então eles estavam com medo. Eles falaram, se nós sair fora aí, eles vão acabar com nós. Mas aí o Senhor prometeu que ia mandar, né, outro Consolador, que era o Espírito Santo, sendo Ele mesmo. Né, depois da sua morte e ressurreição, Ele se tornou o Espírito que está em nós, né, graças ao Senhor. Hoje, onde eu estiver, o Senhor está comigo. Ele está dentro de mim como o Espírito. Isso é grandioso, irmãos. Até aquele momento ali, os irmãos não tinham isso. O Espírito não estava neles. Mas depois que eles receberam o Espírito, ali no dia de Pentecostes, né? Não fala, difícil falar. Aí, o que aconteceu? Gerou neles intrepidez. Por isso que quando nós saímos para pregar o Evangelho, quando você sai no Espírito, você sai com intrepidez. Aí você não vai ficar medindo ninguém na rua para pregar o Evangelho. Se está com a cara feia, se está aí, você vai pregar para todo mundo.
Porque você vai estar guiado pelo Espírito. Você vai ser levado pelo Espírito. O Espírito gera em nós intrepidez. Você perde o medo. Você cria coragem. E foi o que aconteceu com os discípulos ali, né? Quando eles receberam ali o Espírito, eles criaram coragem. Né? E aí eles começaram a pregar o Evangelho. Falar do Senhor. Eles não, falou, agora nós saímos dentro daquele lugar fechado e avançou. Por isso, irmãos, que quem nos leva a avançar é o Espírito. Né? Mas ele já está dentro de nós só temos que fazer é ativar ele. Não é isso? E como que eu ativo o Espírito? Invocando o nome do Senhor, desfrutando da palavra, irmãos. Esse é o meio. É invocando o nome do Senhor e desfrutando da palavra, emergindo na palavra que o Senhor tem nos dado, usando as ferramentas que o Senhor tem dispensado para nós. Aí o que acontece? Você ativa esse espírito, que está amortecido, né? E aí você cria intrepidez. A gente vê Paulo era cheio de intrepidez, Pedro também cheio de intrepidez. Então por quê? Esses irmãos, quando receberam o Espírito, eles falaram, não, nós temos que levar essa palavra. Por isso que essa semana o Senhor tem falado muito ali dentro do livro de Atos, né? Mostrando para nós que o que aconteceu com aqueles irmãos ali, pode acontecer hoje, da mesma forma. Mas tem uns requisitos. Ali eles obedeciam a palavra que o profeta falava. Eles sabiam que o profeta era apenas um canal. Eles não apoiavam no homem, irmãos. Ali é bem claro, o homem ali para eles era apenas um canal. Pedro, que era um dos líderes, né, era apenas um canal. Então, quando nós temos essa mentalidade, que é o irmão que está ali na frente foi escolhido e separado por Deus para trazer a palavra, e eu pego essa palavra e obedeço o comando dessa palavra, irmãos, é avançar, não tem como ficar parado, não. Gera em nosso coração intrepidez, gera no nosso coração amor pelas pessoas. E quando nós temos amor pelas pessoas, a gente quer cuidar. A gente quer levar o melhor para elas, que é Cristo. Você não vai levar para aquela pessoa somente um alimento físico, mas primeiramente você vai levar para aquelas pessoas Cristo. É diferente. Então, essa noite o Senhor está falando para nós. Precisamos estar mais próximo da palavra, né? Está vivendo de fato o que o Senhor tem falado para nós. Não recebendo apenas direção, conhecimento e ficando na nossa zona de conforto, mas abrir o nosso coração e falar, eis-me aqui, Senhor. Estou nas suas mãos. Nós temos que ter esse coração, irmãos. Então, é fácil não, mas se eu estiver na minha vida natural, vai ser difícil. Mas se eu estiver sendo guiado pelo Espírito, irmãos, nada vai nos impedir de levar a palavra. Nada. Se você não tinha tempo, vai aparecer tempo. Se seu trabalho atrapalhava você participar, não vai atrapalhar mais, porque você primeiramente deu o seu coração para o Senhor. Se você deu o seu coração para o Senhor, Ele vai fazer de tudo para usar você na obra, para você ser uma ferramenta útil nas mãos dEle. Então nós precisamos ter um coração, né? Senhor Jesus, vamos ler Atos capítulo 2. Senhor Jesus, 8 a 11. Os irmãos, pode ir lendo aí. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Isso aqui é muito interessante, essa passagem, né? Amém. Amém. Somos partos, pedros, elamitas, naturais da Mesopotâmia. Amém. Capadócia, Ponto e Ásia. Amém. Ó Senhor Jesus. Falar isso aqui é muito importante, esse versículo que mostra para nós que quando nós estamos no Espírito não há barreiras. Aqui poderia, se os irmãos não estivessem totalmente tomados pelo Espírito, poderia haver uma barreira aqui de pregação do Evangelho. Porque ali não tinha só brasileiros, né? Eu estou dando exemplo de hoje. Ali não tinha só americanos. Ali não tinha só japoneses, né? Ali não tinha só colombianos,
Tinha várias pessoas de vários lugares, com idiomas diferentes. Mas ali, o poder do Espírito, o Espírito é tão poderoso, irmãos, que quando os irmãos abriam a boca, eles falavam na língua deles. Eu creio que quem estava ouvindo, ouvia no seu idioma. Isso é muito grandioso. Só para você ver o poder que há no Espírito. Era para os irmãos olharem assim e falar: nossa, mas aqui tem gente de todos os lugares, então nós vamos pregar o Evangelho. Por isso, irmãos, a gente tem que ter muito discernimento. Talvez você chega numa reunião dessa, vai trazer uma palavra, talvez você olhe para as pessoas que estão aqui, e talvez você fale assim: não, mas eu não vou poder falar a palavra não, porque essa palavra que eu preparei em casa, aquele fulano ali vai ficar chateado. Aquilo ali vai ficar chateado com essa palavra. Eu sei que vai mexer com a vida dele, e ele não vai gostar dessa palavra. Aí você procura mudar a palavra que o Senhor te deu, lá no seu desfrute, em casa, preparou essa palavra para falar. Mas quando você chega aqui, você olha e começa a mudar a palavra. Então, os irmãos lá poderiam fazer assim também, né? Se eles não estivessem cheios do Espírito. Você pode falar: como que nós vamos falar? Aqui, totalmente pessoas diferentes aqui, tem de vários idiomas. Nós não sabemos falar. Quem era Pedro, gente? Um pescador. Não tinha capacidade nenhuma de falar em idiomas. Mas o que acontece? Quando eles falavam na sua língua, os demais ouviam na sua própria língua. Cada um ouvia no seu idioma. E aí, o que aconteceu? Eles falaram: uai, o que está acontecendo? Esses camaradas aí, não é estudado, não tem estudo nenhum, e está falando nas vários idiomas. Eles ficaram perplexos, com aquele acontecimento. Mas quem estava agindo ali, irmãos, não era os irmãos. Os irmãos foi apenas canais. Quem estava agindo através deles ali era o Espírito. Então, hoje, da mesma forma, tem que ser assim na igreja. Nós temos que ser apenas canais para o Espírito agir e fazer a obra de Deus. E ali foram muitos batizados e ficaram maravilhados com a palavra que Pedro falou, levantou. Pedro não levantou sozinho, isso é muito importante, eu falei aqui, e nós temos que ser assim. Nós temos que ser um com os irmãos. A igreja ela tem que ser uma, tem que levantar com o mesmo propósito. Por isso, irmãos, que ali houve uma grande obra do Espírito. Então, essa palavra mostra para nós que para o Espírito não há impedimentos. Não há barreiras para quem está no Espírito. Se ainda tem barreira na minha vida quanto ao serviço ao Senhor, a servir ao Senhor, a ser usado pelo Senhor, é porque eu ainda vivo muito na carne. Se eu estiver no Espírito, não tem barreiras. Você levanta e vai. Você não vai estar importando o que vai acontecer com você lá na rua, você está indo pregar o Evangelho, você quer levar a palavra. Você não importa se você vai ficar aqui em Caluchaga, se você vai para Teoflotone ou para outra cidade, mas você vai. Hoje mesmo os irmãos estão em Teoflotone, Graças ao Senhor. O irmão Magno, mais as irmãs, teve uma reunião de irmãs lá, e depois ia ter à noite a reunião, do sábado, ministerial. Os irmãos foram para lá, está lá. Os jovens também, foram alguns jovens. Então, é isso aí. A igreja ela não pode ficar parada, ela tem que avançar. E aqui só vai acontecer essa obra grandiosa se nós estivermos no Espírito. Porque o Espírito nos dá liberdade e nos dá coragem, nos dá ânimo e disposição para levar a palavra do Senhor. Então, é um ponto muito importante que eu queria mostrar aqui para os irmãos, que para quem está no Espírito não há barreiras, não há nada, não tem impedimento. Ó Senhor Jesus, nós saímos da nossa comodidade e levamos a palavra, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E aí a gente vê que Pedro, ali na passagem ali em Atos, ele relata o que o Espírito fez entre eles, Isso é algo, assim, muito interessante. Por que relatar, irmãos? É dar testemunho do Senhor. O melhor testemunho, que eu acabei de falar aqui atrás um pouco, o melhor testemunho é o nosso viver, Só que aqui Pedro, ele relata o que o Senhor fez entre eles. Vamos ler? Atos capítulo 2, versículo 22.
Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vou andar por causa do tempo, o tempo está passando rápido. Amém. 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 Sabeis. Amém. Amém. Olha só o que Pedro fala aqui, né? Ele dá o testemunho do que o Senhor, através da igreja, não era dele só, tem que estar claro, não foi através de Pedro, foi através da igreja. O Espírito agiu de tal forma ali que fez tantos prodígios, maravilhas, né? Muitas pessoas ali foram salvas. Então, irmãos, hoje para a gente ganhar as pessoas para o Senhor, tem que ter esse mesmo caminho, esse mesmo princípio, né? É estar debaixo do encabeçar de Cristo, debaixo do obedecer à palavra do Senhor e debaixo do mover do Espírito. Para que aconteça o que aconteceu ali com eles, né? Foi algo que aconteceu no passado, mas hoje pode ser a nossa realidade, né? Se a gente buscar o mesmo princípio, né? Tem princípios na palavra que nós não podemos tirar ou distorcer ele. Você tem que ser da mesma forma que está na palavra, você tem que fazer para que haja um resultado, né? Para que o evangelho seja pregado de uma forma poderosa. Tem que estar com os princípios em dias, né? Colocar o princípio da palavra. Qual era o princípio dos irmãos ali? Eles tinham tudo em comum, nós vimos, eles eram obedientes à palavra atual, que era falada através dos profetas, né? Eles dependia totalmente do Espírito para agir, né? Então isso mostra, irmão, tem um princípio. Se estiver fora disso aí, a igreja ela não vai avançar, né? Então, esse é um recado que o Senhor vai estar dando para nós nessa noite. Não vamos perder os princípios. O princípio da palavra é princípio. É como a base, né? A base de uma casa. A base de uma casa ela tem que ser bem feita. Agora, se na base eu vou usar 10 sacos de cimento, eu falo, não, eu não vou usar 10 sacos não, porque gasta muito dinheiro, né? O cimento está caro, eu vou colocar só 6 sacos. Mas se é para fazer a massa 10 sacos de cimento, por que eu quero colocar só 6? Então, você saiu do princípio, de uma coisa que tinha que ser daquela forma. A mesma forma é a igreja, se ela não estiver debaixo do encabeçado de Cristo, e debaixo do poder do Espírito, irmãos, não acontece nada, né? Então, é esse ponto aí, é ser obediente à palavra, seguir, né, a palavra de perto e obedecer. Aí o Senhor vai achar caminho em nós, em cada um de nós, e a palavra, o evangelho, ele vai avançar. Amém? Amém. Ó Senhor Jesus. Eu falei aqui que a igreja ela é responsável, né, para encabeçar todas as coisas, né? Tanto as do céu quanto as da terra, né? Então a igreja ela tem esse poder, né? Quando ela está agindo dessa forma que eu falei, debaixo do Espírito, o que acontece, irmãos? Vai encabeçar todas as coisas, né? Vamos ler lá Efésios 1:10. Nós lemos esse versículo demais, né? É um versículo que a gente está sempre voltando nele. Porque o Senhor quer mostrar para nós que ele conta com a igreja. Ele não quer fazer nada separado da igreja, né? Efésios capítulo 1, versículo 10. Fala o seguinte, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Agora aí mesmo, nós vamos lá para o versículo 22. 22 e 23. Amém? Dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja,
a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, quem é responsável aqui, irmãos, de trazer o Senhor de volta é a igreja. Então, por isso que o Senhor, hoje, Ele conta com cada um de nós. Talvez você fale assim, irmão, mas eu acho que eu não... Eu estou vindo por vir nas reuniões, eu acho que eu não tenho utilidade nenhuma nas mãos do Senhor, não. Irmãos, isso é mentira. Isso é o inimigo que está colocando na sua mente. Você é importante na obra do Senhor. Cada um, ainda que você acha que você não é, mas você é importante, senão você não estaria aqui. Se o Senhor te colocou aqui é porque você faz parte do corpo dele e você faz parte da obra do Senhor também. Você é algo importante, você é um material importante na edificação. Tem que estar claro para você, não deixe o inimigo te jogar para baixo com isso não. Botando na sua cabeça, só porque eu ainda não estou servindo na igreja, eu não sou útil. Não, não é isso não. O Senhor uma hora na hora certa, você vai estar servindo, nos serviços também. Isso também nós não podemos colocar para os irmãos. Irmão, você vai fazer isso? Não. É você e o Senhor. Nós você sentir paz de estar ali cooperando com a obra, né? Não falo não só na pregação do Evangelho, mas em todos os serviços da igreja. Você sentiu paz no seu coração, é porque o Senhor te chamou. É aquele momento que é a hora de você começar a ser útil nas mãos dele ali, para fazer o serviço. Então não é nós que vai colocar, a gente chama, mas o seu Espírito vai mostrar para você se aquele momento é o Senhor te chamando ou não. Então, irmão, vocês ficam tranquilos quanto a isso. Talvez você fale, poxa, eu não sirvo na igreja e tal, mas será que eu sou útil nas mãos? Sim, você é algo importante para o Senhor. Nós sabemos disso, a palavra ela é clara para nós, irmãos, que nós somos importantes na obra do Senhor. Então não há motivo para falar, eu não sirvo, isso aqui. Não, o Senhor conta com cada um de nós. Então, talvez você não é a pedra na edificação, talvez você é uma areia. É um grãozinho de areia, mas está ali cooperando. Sem areia também não tem edificação. Você está vendo como que nós somos importantes? Não importa. Você está no corpo, você faz parte da igreja, você é importante para o Senhor. Amém? Então não deixa o inimigo ficar botando na sua cabeça que você não serve, né? Não deixa. Quando começar a vir essas setas, você repreende aí, porque isso não vem de Deus não, viu, irmãos? Nós somos importantes na obra do Senhor. Ó Senhor Jesus. Eu falei que na igreja o Senhor tem os seus canais adequados. Quem são esses canais, irmãos? Somos nós. A palavra ela tem falado claramente para nós que nós somos os canais que o Senhor tem usado nessa era para levar a palavra dele, levar o Evangelho. Então, repito de novo, você é importante. Aqui acabou de comprovar para nós que nós somos os canais. Então, se eu sou um canal, eu sou importante na obra do Senhor. Né? Os canais, ele faz o que? Faz a distribuição da vida, irmãos. Os canais fazem a distribuição da vida. Exemplo, uma caixa d'água. O irmão até deu um exemplo aqui, assim, bem claro, que foi na semana passada, que falou, por que Cristo foi elevado às alturas? Né, eu achei o exemplo que o irmão deu assim, bem interessante, porque ele mostra para nós ali que quando você constrói uma casa, você pega a caixa d'água e coloca abaixo do nível da casa? Não. Você coloca ela no ponto mais alto da casa. Para quê? Para haver uma distribuição de água favorável. Para ter água em todas as partes, né, ali nas pias, tudo você vai ter acesso à água. Mas essa caixa ela tem que estar no alto. Isso mostra para nós, irmãos, que nós somos esses canais. Essa água que lá da caixa, para chegar até as torneiras, para ser útil, ela precisou de um canal. Ela foi canalizada. Então somos nós. Né? Talvez seja um cano mais grosso, 3/4, outro meia, mas a água ela vai chegar lá através daqueles canais. Então nós somos esses canais. Então para essa água da vida chegar aí fora para as pessoas, eu e você somos esses canais. E Cristo é o cabeça que está acima de todas as coisas. Ele está no alto dispensando vida para nós. E nós levamos essa vida às pessoas. Esse é o que o Senhor quer fazer conosco, irmãos. Ele quer nos encher, né, até transbordar. E essa vida ela vai alcançar as pessoas. Através de cada um de nós, somos os canais do Senhor. Ó Senhor Jesus.
para fechar aqui, é algo que, assim, que eu acho interessante ali em Atos, quando mostra lá a experiência de Pedro e João, que chega para aquele paralítico, né? E fala com o paralítico que ele não tinha ouro e nem prata, né? Ou seja, coisas da terra, mas ele tinha algo celestial para dar para ele, que era Cristo. Irmãos, isso mostra para nós que por mais que a gente quer ajudar as pessoas com coisas materiais, o mais importante que você tem que levar para uma pessoa é Cristo. O mais importante. Porque as coisas da terra passam. Né? Você leva um prato de comida para uma pessoa de manhã, quando é de tarde ele está com fome de novo. Não é isso? Mas se você leva Cristo para ele, pode ser que Cristo leve ele a sair daquela situação. E se torna uma pessoa cheia de vida de Deus, e além da vida de Deus, próspera. Ele sai daquela situação. Então a primeira coisa que você tem que levar para as pessoas é Cristo. Não estou falando aqui que você não pode ajudar as pessoas com coisas materiais, como um prato de comida, dar alguma coisa. Nós temos que fazer isso também, mas o mais importante, em primeiro lugar, leva Cristo para ela. E aí Pedro, isso aqui é claro aqui em Atos. Ele falou, moço, eu não tenho ouro nem prata, ou seja, eu não tenho nada aqui da terra para te dar, mas o que eu tenho, eu te dou, que é Cristo. E aí ele deu autoridade, levanta e anda. O cara estava aleijado, não sei quanto tempo ali, né? Muito tempo ali aleijado, com os nervos tudo atrofiado ali. E esse camarada levantou e saiu gritando, né? Ou seja, se eu tivesse dado para ele ali um dinheiro, ele ia continuar na mesma situação, irmãos. Mas o que Pedro e João deu para eles? Cristo. E a vida daquele homem mudou totalmente. Então, primeiramente, nós temos que levar Cristo para as pessoas. Depois, você leva o físico, né? Mas primeiro leva ele para Cristo. Leva Cristo para ele, que é o nosso alimento muito importante. Não é perecível. É um alimento que vai durar para a vida eterna na nossa vida. É Cristo, tem que levar Cristo. Ó Senhor Jesus, eu vou fechar agora nesse momento, parar por aqui, porque por causa do tempo, eu quero deixar um tempinho a mais para os irmãos compartilhar, igual eu falei. A gente não consegue trazer aqui todos os pontos do alimento diário. Então, os irmãos desfrutarem em casa, certamente ganhou algo. Se ganhou, o Senhor está te convidando nessa noite para compartilhar. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Aí talvez você fale, irmão, mas eu tenho vergonha de pegar o microfone. Fala sem microfone também, fala aí da sua cadeira, mas compartilhe. Né? Porque nós temos que haver edificação entre o nosso meio e lá fora. Né? Nós temos que falar do Senhor entre nós e também lá fora. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Vamos fazer grupos de 4 irmãos, né? 3 irmãos para a gente estar compartilhando essa palavra. Grupos é muito bom agrupar. Ó Senhor Jesus.